Mas Deus levantou você para a nação tua casa. Deus levantou você para a nação tua igreja. Deus levantou você para a nação o teu bairro, a escola dos teus filhos, o teu local de trabalho. Deus está mostrando para você que lá tem problemas. Você é filho do rei, que Deus te deu toda a autoridade por esta porta que você já passou. E Ele está dizendo, vai que eu te ajudo. Mas irmãos, quando nós entramos na dispensação da graça de Deus, nós não lavamos as mãos. Mas nós dobramos as nossas mangas e nós voltamos à palavra de Isaías e dizemos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque o teu Espírito Santo já desceu sobre mim. Ele está na minha vida. Ele me capacitou. Ele me ungiu. E agora eu posso pregar a tua palavra. Eu posso levar cura aos doentes. Eu posso levar, Senhor, a tua mensagem. Eu posso ser porta-voz teu. E eu posso ser profeta teu aqui nessa terra. Neemias, ele não lavou as mãos. Ele sentiu o problema. Intercessão, quando nós éramos levados, pastor, intercede por essa pessoa, irmã, ore por essa pessoa, e você diz, sim, qual é o nome, onde que mora, qual é o problema, você está assumindo aquela responsabilidade. E uma vez assumida essa responsabilidade, você tem que ir para o altar de Deus, apresentar a pessoa, apresentar o problema e decretar sobre ela a vitória. Amém. Por mais difícil que seja. Neemias não se acomodou a dizer, eu sirvo o rei, eu estou muito bem neste palácio, eu tenho tudo que eu preciso e muito mais. O que eu precisar do rei, ele me dará, ele vai me conceder. Para que eu vou me preocupar? Com o templo de Deus destruído, com as portas queimadas, com a terra assolada, com o povo em miséria, com os túmulos de meus pais destruídos, por que eu vou me preocupar? Mas quando Deus nos chama, irmãos, para um compromisso, quando Deus nos chama para uma responsabilidade, saiba que nesse meio entre Deus e você, tem o Espírito Santo, tem uma porta poderosa, tem uma porta forte, tem uma voz que te chama, tem um Senhor que te sacode, tem uma presença que te impulsiona e tem alguém que te leva, aleluia, a fazer a vontade do Pai, ainda que você não queira. E entra a palavra de Deus, sujeitai a Deus, quer dizer, obedeça a Deus. Foi o que Neemias fez. Ele teve dias chorando, é natural. Quando somos impactados por uma notícia, por um problema, por uma situação, choramos ou simplesmente ficamos tensos, nervosos, mas ele não parou o seu sentimento nisso. Ele se levantou. Ainda que não tendo condição, ele foi para o seu trabalho. Ainda que não tendo condição, ele foi servir ao rei. Ainda que não tendo condição, ele falou com o rei, nos mostrando, irmãos, que independente do problema e da situação, você pode servir ao Senhor. Amém. Aquele rei representava Deus. E muitas vezes, quando estamos abatidos, nos trancamos na nossa casa, nos trancamos no nosso quarto, nos trancamos no nosso problema e dizemos, eu não posso ir para a igreja hoje, eu não posso fazer o reino de Deus hoje, eu não posso servir o Senhor hoje, porque eu estou assim, assim, sim e tudo mais. Existe um tempo para todas? Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar, tudo isso diz a Bíblia. E ele teve o seu tempo, mas ele saiu do seu quarto. Ele saiu do seu cantinho e ele veio e se apresentou ao rei. Querido, quando você se apresenta ao rei, ele tem uma palavra para a tua vida. Ele tem uma palavra para a tua vida. Assim como aquele rei chegou para Neemias e disse, porque está abatido o teu semblante, porque está triste, e eu vejo que essa tristeza é tristeza da alma. Ele reconheceu, ele conhecia quem era o seu servo. Deus conhece você como servo dele. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que te atribula. Ele sabe o que te preocupa. Ele sabe o que te aflige. E ele sabe o que te alegra também. Glória a Deus. Eu vejo, Neemias, que essa tristeza é tristeza de alma. O que é que está acontecendo com você? Existe algo em nós, irmãos, e não ouvimos Deus. E nós não ouvimos Deus porque não ouvimos o Espírito
E é Ele que ministra o coração de Deus ao teu coração. Assim como o rei falava com Neemias. E ele disse, sabe, rei, me chegou uma notícia. E me chegou uma má notícia. Meus parentes escreveram, meus irmãos escreveram e me relataram toda a situação da minha terra, toda a condição da minha nação, toda a condição dos meus familiares e a situação que se encontra o templo do Deus Altíssimo. É triste o templo de Deus quebrado, destruído, mas não esse. Porque o Senhor diz que não busca mais desses. Eu e você quebrado, destruído, aniquilado, doente. E o rei conversa com ele sobre aquela situação. Ele diz, então, olha, rei, quisera eu ter a condição, ou se eu pudesse, o Senhor me liberasse. Deus quer ouvir, irmãos, a sinceridade da nossa alma. Ele não mentiu para o rei, dizendo, olha, rei, eu estou abatido, triste, depressivo, oprimido, e eu acho que o Senhor deveria me dar umas férias. Eu acho que o Senhor deveria me liberar para eu viajar, para eu, como nós costumamos dizer para nós, desaparecer. Quando ele pede ao rei uma liberação, ele pede uma liberação para trabalhar ainda mais. Ainda mais. O capítulo 1 nos vem trazendo toda essa atitude de Neemias. Nós encontramos essas portas todas e a palavra de Deus, lá no capítulo 2 em diante, nos mostra que depois de que ele conseguiu a liberação, que o rei perguntou junto à rainha, consultou, que acha, devemos ou não devemos liberar Neemias? Nós precisamos tanto dele aqui. E quanto tempo você precisa? Eu preciso de tanto tempo. Mas eu preciso também, ó rei, que o Senhor me dê cartas. Que o Senhor me dê as condições necessárias. Não só do tempo que eu preciso, mas que o Senhor me dê cartas para que eu possa chegar a governadores, a príncipes, para pedir o que eu necessito para restaurar o templo do meu Deus. O que é que nós precisamos, irmãos, para restaurar o nosso templo? Com certeza não é madeira, não é ouro, não é prata, porque a palavra do Senhor diz que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, mas do precioso sangue de Jesus. O que é necessário para que esse templo seja restaurado? E o rei, mais uma vez, atende o pedido daquele servo, todas as necessidades do qual ele precisava, e libera. Como é bom, irmãos, fazermos e termos nossos compromissos diante do Senhor e sermos liberados para ser abençoados. Como é bom. Às vezes nós nos envolvemos com tantos compromissos e saímos da presença de Deus, aquelas situações às vezes que a gente nem avisa a igreja, nem avisa o pastor, e aquele membro fica fora, viajou, foi não sei para onde, foi não sei para onde, o pastor não sabe para onde ele anda, o que está acontecendo. Neemias, quando saiu, o rei, que representava Deus, sabia para onde ele foi, o que ele ia fazer, quanto tempo ia ficar e o que ele precisava. E Deus quer agir conosco da mesma maneira. Porque o nosso Deus é um Deus de retidão. É um Deus correto. Não existe falha e jamais vai existir falha. A palavra do Senhor, então, através daquela carta que ele recebeu, ele vai para a sua terra com todas as condições necessárias. E ele chega naquele lugar e ele começa a ver a destruição. Nada diferente, irmãos, dos dias que nós estamos vivendo. Eu quero que você esteja atento a isso. Não preciso aqui ficar repetindo muito, não precisa desenhar, porque nós vivemos dias de destruição. De destruição.